Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa a ser veiculada em todo o país nesta sexta-feira, 10 dias após o início oficial das campanhas. Os vídeos com os pedidos de votos e propostas serão exibidos até 29 de setembro no primeiro turno. Em caso de segundo, a transmissão será entre os dias 7 e 28 de outubro. Mas é importante relembrar que os comícios, as caminhadas, distribuição de panfletos e propaganda na internet já estão liberados e, com isso, a desinformação vai aparecendo nas plataformas de tecnologia, como aplicativos de mensagens e redes sociais. Qual o impacto de informação falsa nas eleições? Como denunciar? E mais, quais são as regras de distribuição de tempo do horário eleitoral? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o juiz auxiliar da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Regis de Castilho Barbosa Filho. Bem-vindo ao podcast, doutor. Olá, Celso. Tudo bem, Vanessa? É um prazer participar desse podcast. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Bem-vindo ao podcast, Vanessa. Oi, Celso. Olá, doutor Regis. Obrigada pelo convite. Eu já quero aproveitar a oportunidade e perguntar para o nosso convidado. Doutor, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão é um espaço reservado por lei para os candidatos concorrentes apresentarem projetos de governo? Exatamente, Vanessa. Esse horário que foi consagrado à propaganda eleitoral na TV e nas rádios, ele serve exatamente para que os candidatos, por meio das suas coligações, dos seus partidos políticos, possam exibir e mostrar todo o planejamento que tendem a apresentar no próximo mandato, seja para cargos no parlamento ou para o executivo. É o momento em que os candidatos poderão apresentar suas melhores propostas e não serve esse horário a que se propicie a ridicularização de outros candidatos, por exemplo, a calúnia, a desinformação, injúria, difamação ou ao discurso de ódio. Agora, o tempo de cada candidato, de cada partido e as demais regras foram definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A veiculação do horário eleitoral impactará na programação das emissoras brasileiras. Como é que vai funcionar, doutor Regis? Bom, inicialmente, com relação a essa distribuição de tempo entre os candidatos, isso foi definido por uma modificação até na nossa Constituição Federal, e isso já mostra a magnitude da importância desse horário político. E assim se vê qual é o resultado disso nas eleições, né? Essa distribuição, ela obedece dois princípios básicos, né? O princípio da equidade, que é a paridade de armas ou, de alguma forma, a tentativa de se propiciar a mesma oportunidade aos candidatos, de um lado, e de outro, um princípio que é bastante importante nas democracias ocidentais, que é o princípio pelo qual se observa a representatividade dos partidos políticos e no caso das federações e das coligações. Então, com base nesse princípio é que se informou a distribuição de tempo entre os candidatos, entre as candidaturas, e se verificou isso nas últimas eleições de mesma estatura que ocorreram em 2018. Então, 90% desse tempo decorreu exatamente do grau de representatividade que cada agremiação conseguiu obter nessas últimas eleições. E claro que há, como você já antecipou, Celso, há uma modificação na estrutura da programação das emissoras que deverão, portanto, dedicar uma parte expressiva do seu tempo ao horário político gratuito eleitoral. E isso começa, portanto, hoje, né, no dia 26, vai até o dia 29 de setembro, e as emissoras, portanto, elas, por ordem legal, isso está na lei, não só numa resolução do TSE, que, na verdade, só regulamenta o que consta na lei, de modo que houve já um plano de mídia, que ocorreu no dia 18, em que compareceram representantes das emissoras e das rádios e também dos partidos políticos que vão participar das eleições que não são a presidencial, que fica a cargo do Tribunal Superior Eleitoral, de forma que esse encontro propiciou o sorteio de ingresso, de início dessa propaganda eleitoral para cada partido. Para esclarecer aos nossos ouvintes, são 2 blocos de 25 minutos. No rádio, começando às 7 horas da manhã e depois ao meio-dia. Na TV, às 13 horas e depois às 20 horas e 30 minutos. Agora, doutor, é um espaço reservado para todos os cargos, né? Os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital, no caso de Brasília. Essa divisão de tempo é diferente para cada coligação?
é diferente para cada coligação, ela deriva exatamente da representação que cada coligação obteve ou partido na eleição anterior de 2018. 10% dessa distribuição do tempo é distribuído de forma equitativa. Os outros 90% são atrelados à obtenção de vagas na Câmara Federal, principalmente. Portanto, Celso, essa oportunidade que é conferida aos partidos políticos, às coligações, ela deriva principalmente do seu sucesso, do seu êxito junto ao eleitorado em momento anterior. Para a eleição de deputados, senadores e representantes distritais, o primeiro turno define. Agora, em caso de segundo turno, pode ser possível para presidente e governador. Como é que fica a propaganda durante o período do segundo turno, hein, doutor Regis? O tempo que foi já por você anunciado, ele diminui um pouquinho, né? São 10 minutos para cada bloco, né, de tempo que é, portanto, exibido nas emissoras de TV e de rádio no segundo turno, para cada cargo em que houver disputa de segundo turno, né? No caso, a possibilidade de segundo turno é reservada apenas para as eleições para presidente da República e vice, ou para governador e seu vice. No primeiro turno, nós temos a exibição no horário gratuito eleitoral das propagandas eleitorais para governador, senador e deputado estadual às segundas, quartas e sextas-feiras, né? Enquanto que para os demais cargos em disputa, presidente da República e deputado federal, isso ocorre na terça, quinta e sábado. No entanto, também há inserções de 70 minutos por dia de propagandas eleitorais, 3 blocos, né, das 5 da manhã até meia-noite, inserções de 30 segundos até 1 minuto, e também sempre de forma proporcional a essa distribuição aos partidos e coligações, e que seguem, como eu já mencionei, essa métrica que é determinada pela representatividade obtida na eleição anterior. No segundo turno, então, portanto, teremos apenas a possibilidade, acaso não se encerrem as eleições no primeiro turno, apenas para governador e para presidente da República. Celso. Doutor Regis, a Justiça Eleitoral estabelece limites ao conteúdo veiculado pelos partidos? Quais ações os candidatos não poderão adotar neste período de propaganda? O senhor até mencionou aí que não pode ridicularizar o oponente. Exatamente, Vanessa. De modo geral, não cabe, até porque consistiria em uma conduta criminosa, o discurso calunioso, né, imputar crime a alguém, um discurso injurioso ou difamatório, né, e de outro lado também não se pode propagar notícias que são sabidamente inverídicas, e daí porque hoje se usa o termo, né, fake news, que significa exatamente você propagar fatos que sabidamente são inverídicos, né? E também não se pode tirar do contexto as falas dos candidatos, né? Isso eventualmente ocorre e é objeto de representações aos juízes auxiliares da propaganda que julgam essas questões ou em primeiro grau, depois levam a plenário se há recurso do Tribunal Regional Eleitoral, aqui nas eleições que são para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Então, essas condutas significam uma malversação do tempo disponibilizado ao candidato, que é um tempo que deve ser, portanto, destinado à propagação de ideias e do seu programa de governo. Doutor, agora aquele que quebra a regra sofre alguma penalidade por parte da Justiça Eleitoral? A propaganda eleitoral permitida tanto na órbita da internet, e hoje a tecnologia ampliou muito o uso das mídias sociais, e há basicamente 2 mecanismos mais importantes que são utilizados, que estão, portanto, previstos legalmente, né, na lei das eleições, e que são usados pelos candidatos para, eventualmente, se queixarem de irregularidades nas propagandas eleitorais, que é a representação por propaganda irregular, de um lado, e o pedido de direito de resposta de outro. Ambas as medidas tendem a resultados um pouco diversos, né? No caso da representação por propaganda irregular, o candidato, o partido ou a coligação buscam retirar do ar aquela propaganda irregular, porque eventualmente afrontou alguma das limitações legais, como essas que eu mencionei, por exemplo, né? Enquanto que no pedido de direito de resposta, o pleito é exatamente de se poder obter, além da retirada do material, a oportunidade de, com a mesma magnitude, com o mesmo tempo reservado ou o mesmo espaço reservado na mídia escrita, obter o mesmo tempo para poder responder
E o horário disponibilizado pela Justiça Eleitoral para esse fim só pode ser usado para responder àquela conduta que representou a irregularidade na propaganda do candidato oponente. É inegável que tanto o rádio como a televisão são dois veículos de comunicação poderosos no processo eleitoral, porque muitos eleitores se informam apenas por esses canais, né? Agora, doutor Regis, o eleitorado brasileiro em 2022 é 6,21% maior que o registrado em 2018. Mais de 150 milhões de cidadãos aptos a votar. E um dos maiores aumentos registrados foi o número de jovens entre 16 e 17 anos. Mais de 2 milhões poderão votar. Grande parcela desse público acompanha o processo eleitoral pelas redes sociais. É preciso filtrar as informações na internet, né? Principalmente checando as fontes. Exatamente, Celso. A tecnologia ela alcançou com mais vigor essas novas gerações, principalmente os jovens. São usuários muito frequentes de plataformas, de mídias sociais, de modo que os próprios candidatos se aperceberam disso e vêm também utilizando de forma bastante ostensiva essas plataformas para divulgarem suas ideias. O que se recomenda, né, de parte da Justiça Eleitoral, é que os eleitores, principalmente os mais jovens, busquem as informações junto à imprensa oficial, emissoras de TV, por exemplo, e também na mídia escrita, de sorte que se possa, de alguma forma, formar uma convicção, não apenas em função do que dizem os candidatos. Doutor, e como a Justiça Eleitoral tem trabalhado para combater a desinformação na internet, já que cada plataforma tem o seu método de avaliação para identificar e remover a informação falsa? Em primeiro lugar, é válido salientar que a Justiça Eleitoral tem divulgado claramente quais são os óbices, as condutas dos candidatos no que toca à veiculação de notícias inverídicas, de fatos inverídicos e do discurso de ódio ou discursos que veiculam difamações, injúrias, calúnias, como eu já mencionei, ou que ridicularizem os outros candidatos, ou seja, que não se conduzam na forma da lei e que é uma forma que se apoiou em uma ética ou hora vigente no nosso país. Mas, muitas das vezes, também, essas questões são trazidas pelos próprios candidatos nessas representações por propaganda irregular, como eu mencionei, e também nos pedidos de direito de resposta. E os partidos políticos, os candidatos, eles têm claramente, né, evidentemente, sua rede de apoiadores que navegam pela internet, principalmente, e verificam também os sites, os sítios dos demais candidatos e eventuais notícias equivocadas, né, dolosamente, que venham a, porventura, ser veiculadas, inclusive, pelos cidadãos comuns, né, que também são usuários de redes sociais, eventualmente podem divulgar algum fato sabidamente inverídico. Também a Justiça Eleitoral disponibiliza um aplicativo que se chama Pardal, por meio do qual os cidadãos em geral podem comunicar propagandas irregulares e principalmente desinformação. E essas desinformações são encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral, que, por sua vez, pode, a seu juízo, verificando que existe realmente alguma contravenção, ajuizar a medida cabível junto aos órgãos do Poder Judiciário da Justiça Eleitoral, ou seja, principalmente junto aos juízes que compõem essa equipe de juízes auxiliares da propaganda, que, portanto, julgarão se há irregularidades, aplicarão a pena combinada na lei, né? Então, a lei normalmente prevê a possibilidade de retirada desse material de circulação, né? Inclusive outdoors, não só mídias eletrônicas, né? Outdoors, faixas irregulares e assim por diante, e podem aplicar também multas que estão previstas na legislação. Nós já colocamos aqui que os eleitores poderão acompanhar as propostas dos candidatos através do rádio e da televisão. Agora eu pergunto ao Dr. Regis, existe algum portal com maiores informações sobre os candidatos, onde o eleitorado possa conhecer um pouco mais os candidatos? Os próprios sites do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais pelo Brasil, trazem informações básicas das candidaturas que foram levadas a registro junto a essas cortes. Mas também os partidos políticos são autorizados a providenciar a propaganda eleitoral com informações a respeito de seus próprios candidatos. Há sites, sim, conceituados, plataformas que se dedicam e que são mantidos por entidades da sociedade civil organizada a analisar essas questões. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do juiz auxiliar da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Regis de Castilho Barbosa Filho. Muito obrigado, doutor.
Agradeço muito a oportunidade, tanto a você, Celso, quanto a Vanessa. E agradeço também a presença da repórter da Record TV de Brasília, Vanessa Lima. Obrigado, Vanessa. Celso, muito obrigada pelo convite e muito obrigada, doutor Regis, pelas informações. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.